Quando nós chegamos e expusemos o objetivo de nós termos marcado aquela reunião na Casa Canônica, onde e nessa reunião participou também o padre Loreno, o monsenhor falou: a pera está madura, podemos colhê-la. (9 de outubro de 1963). São Marcos, 50 anos de emancipação política. A SIC São Marcos reúne nesta manhã, aqui no Monte Calvário, principal ponto turístico do município, 3 participantes da Comissão Emancipacionista. Ao meu lado, o Nelson Tomiello. Nós temos aqui o Vitorino Balardim e o Romeu Reck. Porque a ideia do Monsenhor já vinha, pelo menos conta a história de São Marcos, que vinha já de 1933, que ele queria emancipar São Marcos. Naquela época, a gente recente tinha nascido, né? Em 33 ele tinha já essa ideia, né? E realmente partiu deles. E sabe que a emancipação aqui, ela teve êxito porque justamente por causa dos padres, né? Porque quando os padres se envolveram nisso, então ficou mais fácil, né, o trabalho. São Marcos era assim, olha, usando uma figura, era uma luz stand-by, né? Estava lá esperando que alguém que soubesse trilhar o caminho conduzisse. E a gente procurava ressaltar a facilidade que traria a emancipação do município em serviços públicos, principalmente, né, bancários, né, e que não precisava a gente se deslocar a Caxias. Naquela época, é preciso lembrar que a estrada era apenas, não havia asfalto, era uma estrada apenas encascalhada. E então, com a emancipação, tudo ficava bem mais fácil, né? Por outro lado, havia aqueles que diziam não, mas aí a fiscalização também vai crescer, né? Com relação à manutenção de estradas no interior, 9 mil habitantes era a população na época, a grande maioria ainda morava no campo. Como é que estavam as estradas do interior? Porque a Caxias mantinha aí, através da subprefeitura, né, um veículo ou dois, mas era sempre precário o negócio. Dificuldade, porque tinha que deslocar o maquinário de lá para vir atender o distrito de São Marcos. E o município de Caxias, à época, muito grande, maior que hoje, né? Com uma infinidade de distritos. Então, vinha quando vinha. A realidade era essa. Então, as estradas se mantinham sempre em estado precário. Olha, aquela primeira fotografia que anda por aí, a primeira reunião que se fez com a finalidade de tratar da emancipação, foi feita lá na Casa Canônica, porque os políticos não tinham certeza, o Monsenhor não tinha se manifestado, assim como normalmente ele costumava fazer em torno de qualquer assunto, né? Ele não tinha se manifestado assim publicamente
com respeito à emancipação. Então a gente fez aquela reunião na Casa Canônica para ver qual era a opinião do clero, porque era evidente que a opinião do clero no nosso meio sempre foi uma prevalente, né? Então, e o Monsenhor disse esta frase, ó: quando nós chegamos e expusemos o objetivo de nós termos marcado aquela reunião na Casa Canônica, onde e nessa reunião participou também o padre Loreno, o Monsenhor falou: a pera está madura, podemos colhê-la. A gente tinha um número de pessoas que eram credenciadas pela Assembleia para tratar, levar até a Assembleia os documentos, enfim, satisfazer a legislação pertinente, né? Mas havia também a comissão, por exemplo, de finanças, havia a comissão, havia diversas comissões. A população estava empenhada nisso, né? Embora tivesse havido alguns que se opunham, né, os do não, a grande maioria de São Marcos era favorável à emancipação, e a gente procurava fazer assim, ó, para a gente motivar as pessoas a aderirem à causa. A gente convidava para ir a Porto Alegre, por exemplo, levar alguma coisa ou fazer qualquer outra atividade que fosse necessária a participação de alguém. A gente procurava ampliar isso, embora ele não estivesse com o nome registrado lá como pertencente a tal comissão, a tal atividade. Na campanha, porque a campanha de emancipação era assim: a gente marcava uma reunião aqui, outra reunião nas capelas, como fazem ou fizeram depois os políticos nas campanhas municipais, né, de prefeito e tal. Nelson, então aqui na conversa com os emancipacionistas de São Marcos, que a SIC está promovendo, a gente começa a traçar uma linha de ações que foram necessárias para a emancipação de São Marcos. Bom, primeiro a gente já falou da questão da ideia, que era uma ideia já antiga, né, e que já era um consenso em 1963. Depois houve aquela reunião com o padre Monsenhor Henrique Compagnoni, em que os emancipacionistas obtiveram o apoio da igreja. Como destacou o Romeu Reck, aí o próximo passo foi partir para a divulgação dessa proposta junto à população. E depois? O que vem depois? Foi aí que se programou um chamamento para uma reunião do eleitorado, e foi feita aí no antigo salão paroquial Recreio Santa Cecília. O Recreio Santa Cecília foi literalmente lotado. Sim, aí existe uma figura que na minha concepção eu chamaria de o patriarca da emancipação de São Marcos, que seria o Raimundo Pessini. Tratou logo de levar adiante essa ideia que só não era dele. Não era dele porque estava imanente na população, né? Mas ele deu feição a isso, enfim, né? E ele, com o seu braço direito, que foi o Natal Leonardelli, né? Que o Natal, já nessa época, ele trabalhava como dentista aqui em São Marcos, aí na esquina do João Reck, aí na praça, né? Mas ele estava tão empenhado, foi uma pessoa tão dedicada à causa de São Marcos, que ele chegava a fechar o consultório dele por 15 dias, se fosse preciso, e ficava em Porto Alegre para tratar, deslindar qualquer dúvida que houvesse relativa ao processo de emancipação de São Marcos.
o município de Caxias, graças ao vereador Raimundo Pessini. Vereador na época da emancipação? Sim, vereador na época da emancipação. Ele era vereador, mas por Caxias, né? Sim, sim. E ele também era muito amigo, aliás, era da mesma sigla, era o PTB, do Armando Biazus, que era prefeito de Caxias. Então ele compromissou o prefeito de Caxias, Armando Biazus, a não se opor à emancipação de São Marcos. Mas naquela atividade que precisava era o Raimundo, né? O Raimundo Política. ele era uma pessoa muito inquieta, como aliás em tudo, né? Eu também fui sócio da Rádio Diplomata com ele, e ele era assim uma pessoa que precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, se comunicar com tal político e bastante articulado. Bem articulado. Então por isso que eu digo que ele tem um mérito extraordinário. Emancipacionistas são marquenses aqui presentes. Trouxe uma surpresa para vocês, para lembrar um pouquinho da época. Para quem não mora em São Marcos, mas para os que são são-marquenses, nós temos um local assim em que normalmente as pessoas mais influentes do município, empresários, políticos, acabam se encontrando, que é a Lancheria do Mosquito, é isso? Uma coisa curiosa. E foi lá com o Mosquito, então, que eu consegui esses originais que fazem parte da campanha de divulgação da ideia de emancipação de São Marcos. Agora o Romeu, o Vitorino Baladinho, o Nelson Tomiello vão olhar para isso aqui. Nós temos aqui a divulgação, não sei se a câmera vai conseguir pegar. E tem há muito vento aqui hoje pela manhã aqui no Monte Calvário, mas fechando aí. Primeiro é um panfletinho, Vote Sim. Foi distribuído aí para a população em 1963. Disseminados por todo o canto, né? Ok. E nós temos mais, que a gente poderia chamar de folder agora, mas que eram panfletos assim mais explicativos para a época. E aqui eu tenho o outro também. Vou colocar aí, ver se consegue pegar. Me ajuda aí, Nelson. Mosquito que nos emprestou os originais, para que a gente colocasse aqui na conversa com os emancipacionistas que a SIC São Marcos está promovendo. Vou ler para vocês algumas coisas aqui. Na verdade, nós temos aqui, dia 25 de agosto, realizar-se-á o plebiscito, quando todos os eleitores deverão comparecer às mesas eleitorais para assinalar na palavra sim a sua decisão de aprovar a criação do município de São Marcos. Então até agora a gente conversou com o Romeu, com o Vitorino, com o Nelson, né? Tudo que aconteceu até o dia 25 de agosto. Dia 25 de agosto era o dia decisivo. E aí são colocados, olha, esse panfleto aqui coloca vários argumentos para que o são marquense pensasse na época que realmente a emancipação era o melhor caminho para São Marcos. Por exemplo, dados estatísticos e possibilidades de progresso. Panfleto aqui entregado para toda a população. O futuro município contará com 303 quilômetros quadrados de extensão, 9 mil habitantes, com predominância da população rural, como eu já havia destacado, com uma rede rodoviária municipal de 266 quilômetros, 36 quilômetros de estrada asfaltada, cortando o território da futura comuna, de fora a fora, na direção norte-sul. Com 29 estabelecimentos de ensino primário, escolas, né, Nelson? Tu que era professor na época, com um ginásio misto, dirigido por irmãs religiosas, com 60 estabelecimentos industriais, como já havia destacado, 80 organizações comerciais, todas, como destaca o panfleto aqui, muito sólidas e em franco desenvolvimento, com 860 propriedades rurais, com uma área de campo medindo cerca de 70 milhões e povoada por mais de 4 mil cabeças. Conta com uma frota de veículos pesados, Romeu, com capacidade de transporte
né, em conjunto de 2.195 toneladas. E o panfleto dizia assim: vejam os são-marquenses, por estes e outros dados que estão sendo divulgados, que realmente temos excepcionais condições para nos tornarmos um próspero e futuroso município. É uma profecia que 50 anos depois, agora com mais de 700 empresas, acabou se confirmando, né, Nelson? Eu me lembro que quando voltamos do escrutínio de Caxias, todos eufóricos, fomos recebidos por uma caravana na Pedra Branca e entramos triunfalmente no belo município aqui e fomos fazer um comício naquela escadaria que dava acesso lá ao Salão Santa Cecília, né? E quando tocou a minha vez, aí os políticos falaram, né? E inclusive eu era presidente do PDC, né, Romeu? Tu também era do PDC. Eu me lembro que eu falei, daqui a 100 anos nós não estaremos mais aqui, mas muita gente irá se lembrar desse dia. Não chegamos aos 100 anos, chegamos nos 50, mas pelo menos temos 3 ou 4 gatos pingados aqui para... São Marcos, então, como município, agora nós precisamos de um prefeito. E então? Já havia além da questão da emancipação, já havia uma decisão de quem seria lançado? Bom, o que eu lembro é que havia Essa é uma boa história, né? Havia um consenso em torno de uma pessoa. Um consenso dentro da comissão que o primeiro prefeito deveria ser de escolha unânime, né? Da comissão. E que sairia de dentro da comissão. Sairia de dentro da comissão. Mas na elaboração da ata desta coisa aí, houve lá um termo que foi usado malandrasamente, eu acho, porque em vez de dizer que tinha que sair dali, dizia que poderia sair dali, mais ou menos por assim. E na realidade, porque o primeiro prefeito, o consenso era que seria Napoleão Menegatti. O Napoleão Menegatti, exatamente. E na realidade acabou sendo Manuel Ramos de Castilho. Por que tu acha, Vitorino Balardim, que a decisão do São Marquenses, a escolha do São Marquenses foi pelo Manuel Ramos e não pelo Menegatti? Quais as qualidades? Vamos falar um pouco das qualidades do Manuel Ramos. Ele era mais popular, ele se saiu melhor na divulgação das propostas. Ele, na realidade, ele era um político bastante sagaz, né? Sim. E, sei lá, né? O ambiente da eleição. Nós tivemos 2 campanhas, uma pela emancipação e depois a outra para eleger o primeiro prefeito. Como é que foi a campanha? A campanha pela emancipação foi mais unânime, né? Era uma coisa que a grande maioria queria. E nessa primeira campanha para prefeito, como é que foi? Foi muito disputada? Foi bastante disputada, a sim. Primeira eleição para prefeito. E, inclusive, a gente tinha a pretensão, né, naturalmente, de eleger o Napoleão, que era o nosso... Vitorino, tu estava do lado do Napoleão, então? Exatamente. Romeu, tu também? Também. E aqui do meu lado, o Nelson, não? Sim, mas sem dúvida. Era da comissão. Nelson, não? Claro que eu era. Um dos motivos porque foi lançado o Napoleão, um dos motivos, não só, é que ele era sobrinho do Monsenhor Henrique Compagnoni. Que completaria não sei que idade, né? Então eu me lembro que quando a gente ia para as capelas no interior na campanha do Napoleão, eu era candidato a vereador, não me elegi. Ninguém do PDC se elegeu. O Mário Vanin fez 100 e poucos votos. O Mário Vanin, São Marquense, que futuramente assumiria a Prefeitura de Caxias do Sul. Né? Por 2 vezes. Mas aqui em São Marcos ele foi o que mais fez do meu partido, do nosso partido. Eu e ele éramos no mesmo partido, o Romeu também, né? O Zaniol, o Alexandre. Então, quando a gente ia fazer essa campanha, a minha parte, pelo menos, era essa, de ressaltar
a homenagem ao Monsenhor Henrique Compagnani, elegendo o sobrinho dele como o primeiro prefeito de São Marcos. Né? Ok. Isso se... O clima dessa primeira eleição para prefeito, ele foi meio tenso, assim? Foi tenso. Tenso em relação assim, era a essa tenso, disputa? sim, porque durante, como falou o Vitorino, havia um consenso dentro da comissão de que o primeiro prefeito sairia da comissão. Seria como que um candidato único. Mas o Manuel Ramos de Castilhos não fazia parte dessa comissão? Fazia. Mas há muitas coisinhas aí no meio que... Então, ele viu que as águas não estavam tão favoráveis a ele. Ele percebeu. Então ele já não permaneceu até as reuniões posteriores, proximamente à emancipação. Ele já se afastou, né? Porque a intenção deles é essa mesma, dele ser candidato. Porque o Lelo era um líder político inconteste aqui em São Marcos. Onde ele pendia, ele levava aqueles eram... Uma pessoa muito influente. Muito influente formador de opinião. Isso, exatamente. E aí fizeram aquela coligaçãozinha, então, né? O Lelo foi candidato a prefeito e o vice-prefeito foi o Carlos Miquelon. Fizeram a dobradinha, que aí se tornou imbatível, né? E para quem viveu São Marcos como distrito, e hoje vê essa cidade assim já progressista, né? Com tantas empresas, com esse progresso todo, com o tamanho dela já, fica até feliz por isso, né? Se lutava para esta emancipação porque se previa um desenvolvimento, mas nem tanto assim, né? Realmente é surpreendente porque, como foi destacado já aí, a indústria metalmecânica aí, por exemplo, tem um desenvolvimento fantástico aí, né? Uma boa quantidade de empresas surgiram, né? E inclusive algumas com muito destaque, como a Beppo, por exemplo, e outras tantas aí. Então a gente está surpreso e muito satisfeito em ver esse desenvolvimento. Claro que não foi... Alguma coisa a gente colaborou, mas a população, de modo geral, foi que chegamos a esse ponto. Eu acho que se ainda há algum desses que lutavam contra a emancipação, devem ter batido no peito, eu penso, né? Porque feito meia-culpa, porque, enfim... Que essa foi uma ideia que deu certo. Deu certo. Muito bem. Ok, através da SIC de São Marcos, nós proporcionamos esse encontro que com certeza é histórico. Nós temos apenas 4, de toda a comissão emancipacionista, 4 membros ainda vivos, 3 deles estão aqui comigo, que é o Romeu Reck, hoje residindo em Caxias, que está aqui conosco, o Vitorino Balardim, o Nelson Tomiello. A gente gostaria de registrar também a presença, a figura do Napoleão Menegatti, que não pôde estar aqui, mas reside em Caxias do Sul. Essa é uma contribuição da SIC de São Marcos para preservar a história do município e saber dos emancipacionistas essa história viva que nós não podemos perder. Então esse foi um momento que nós propiciamos aqui para divulgar a todos, né, as lembranças, as recordações, aí com o Romeu, com o Vitorino, com o Nelson, para saber como é que foi esse movimento da emancipação, quais eram as ideias, as dificuldades da época.
Nós estamos aqui no Monte Calvário, queria agradecer então ao Nelson a presença aqui, ao Romeu, ao Vitorino. Não só agradecer a presença, mas também assim o papel de vocês naquele momento, naqueles anos que foram decisivos até 1963. Acho que é o agradecimento que a SIC faz a vocês e que todo município faz a essas pessoas que participaram da Comissão Emancipacionista. Que sem aquele movimento, sem aquelas ações, nós não estaríamos aqui hoje, não nesse patamar. Talvez a emancipação ocorresse 10, 15 anos depois, mas o quanto antes, isso já trouxe reflexos de desenvolvimento para a nossa cidade e nosso município. E é por isso, então, que nós estamos comemorando nesse ano 50 anos e parte dessa comemoração, de todo esse progresso que nós conseguimos juntos, nós devemos também a vocês também, na época que lutaram por essa ideia, que deu certo. Eu também, como o Vitorino, era fabricante de vinho. A minha cantina foi fundada em 1963. Nelson Tomiello, você já foi proprietário de uma cantina de vinhos? Mas a cantina continua minha, só que agora... Qual é a marca, Nelson? Tomiello. Tomiello, muito bem. Catherine Tomiello. Eu não conheço, eu acho, cidade nenhuma que eu conheça, aliás, cidade nenhuma que eu conheça que tenha uma praça tão linda quanto a nossa. Exatamente, o elogio que a gente sempre recebe dos visitantes. Eu vou te contar, se tu vai para Caxias, tu olha para aquela praça e vem para São Marcos e olha, não sei, muita gente gostaria de fazer a troca, mas é que São Marcos não vai querer fazer essa troca. Não vai querer fazer. E como é que foi essa administração com o prefeito de uma linha, vice de outra? Mas eu acho que o vice nunca assumiu, eu penso que não assumiu nunca, né? Não era chamado para desenvolver as atividades junto com o prefeito, só se houvesse a necessidade. Não era muito de repartir, né? Manuel Ramos não era muito de repartir? Não, ok. Eu administrava sozinho. Tudo bem, vamos tentar fazer, depois qualquer coisa a gente repete. Né? Porque a ideia de fiscalização era como que de castigo, né? Que estavam sempre vigiando. Ninguém gosta de ser vigiado. Não era que houvesse o interesse de sonegar. Era que ninguém gosta de ficar... Nem a Dilma não quer ser fiscalizada pelo Obama, né? Então... Excelente contribuição, Nelson.